E nós voltamos a falar sobre o Japão. Duas explosões no reator 3 da central nuclear de Fukushima no fim da noite deste domingo, manhã de segunda-feira lá no Japão, aumentaram a preocupação sobre o risco de um acidente nuclear de grandes proporções. Mas segundo o porta-voz do governo japonês, Yuko Edano, o reator conseguiu resistir às explosões e são poucas as chances de vazamento de material radioativo. 3 usinas nucleares japonesas estão em situação de emergência. Engenheiros tentam desesperadamente impedir o superaquecimento dos reatores danificados pelo terremoto e pelo tsunami da semana passada. Se os esforços fracassarem, os compartimentos que guardam o combustível nuclear podem derreter ou até explodir, provocando vazamento de material radioativo na atmosfera. O problema mais grave está em Fukushima, onde as autoridades liberaram vapor radioativo para aliviar a pressão nos reatores. A usina, que fica a 240 quilômetros ao norte de Tóquio, sofreu uma explosão no sábado que destruiu o teto do edifício que abriga um reator. As autoridades estão usando água do mar para resfriar o edifício. O reator número 1 de Fukushima tem 40 anos e originalmente estava programado para deixar de operar em fevereiro, mas teve sua licença estendida por mais 10 anos. A situação em Fukushima é a mais séria, mas não é a única do tipo no Japão. Neste domingo foram detectados problemas em outras 2 centrais nucleares. Em uma delas, em Tokai, também houve falha no resfriamento do reator, mas um sistema auxiliar foi acionado. Na outra, em Onagawa, os níveis de radiação foram considerados elevados. Os reatores estariam fora de perigo. As autoridades mantêm uma zona de exclusão de 20 quilômetros em torno da usina nuclear em Fukushima. Cerca de 140 mil pessoas foram removidas da área, enquanto as autoridades se prepararam para distribuir iodo na tentativa de reduzir a exposição da população local à radiação. 22 pessoas já sofreram algum tipo de contaminação radioativa. Bom dia. O risco de um grande acidente nuclear no Japão colocou o mundo em alerta e trouxe preocupações a respeito da segurança desse tipo de usina. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel descreveu a crise no Japão como um momento decisivo para o mundo. Segundo Merkel, os padrões de segurança nas usinas nucleares alemãs serão revistos. Nos Estados Unidos, o senador Joe Lieberman afirmou que Washington precisa interromper o desenvolvimento de usinas nucleares até que as lições do que ocorreu no Japão sejam aprendidas. Essa semana, autoridades da comunidade europeia devem se reunir para discutir a segurança da produção de energia por meio de usinas nucleares. Vamos conversar com o professor de Geociências da Universidade de Brasília, João Willi. Bom dia, professor. Bom dia. O risco de derretimento de um dos reatores nucleares da usina de Fukushima traz quais preocupações para o mundo e para a comunidade japonesa? A principal preocupação nesse momento é o problema da contaminação. O prédio que contém o material radioativo do reator, ele não pode abrir de uma forma que o material radioativo vaze. Essas usinas, elas são construídas na beira do oceano porque elas têm necessidade de uma quantidade muito grande de água, e nesse caso seria água do mar, para que essa água resfrie e a reação seja controlada dentro do prédio do reator. O problema maior é quando essa água deixa de circular ou quando ocorre um rompimento do invólucro que impede o vazamento do material radioativo. Agora, professor, esse vazamento pode se dar pela água, já que a usina está à beira do mar, como a gente viu aí nas imagens, e também pode se dar pelo ar e pode chegar a outros países fora ali da proximidade do Japão? Sim, no caso, por exemplo, do acidente de Chernobyl, na antiga União Soviética, o vazamento afetou países da Escandinávia devido ao deslocamento de massas de ar contaminado, que vazaram, contaminado pelo vazamento do reator de Chernobyl, que se deslocaram para o norte obedecendo às correntes de ar. Vale a pena lembrar que na locação de uma usina nuclear, o parâmetro mais importante de todos é o levantamento de risco sísmico. Na locação de novas usinas nucleares, o que deve ser priorizado é a informação técnica quando se diz aqui é ou não seguro para construir uma usina desse tipo. Na Europa, uma boa parte da energia é fornecida também, como no Japão, por energia nuclear. E na Europa já estava havendo uma revisão
para fazer esses critérios ainda mais rígidos. Pois é, professor, mas apesar desses critérios, desse seu principal, como o senhor falou, essa questão de abalo sísmico, de risco de terremoto, no Japão, que é um arquipélago, o Japão é formado por ilhas, há risco tremendo de terremoto e no Japão há 18 usinas atômicas. A única solução para o Japão produzir energia é essa, a usina atômica? No caso do Japão, eles não têm outra alternativa para a geração de energia. O país ele é um dos países mais desenvolvidos do mundo, o que significa que eles consomem grandes quantidades de energia e eles não têm, devido à sua situação geológica e geográfica, grandes rios como nós para construir hidrelétricas. Eles também não têm, devido a fatores geológicos, nenhum depósito de petróleo significativo. Então o petróleo é todo importado. E isso faz a economia ficar muito vulnerável com respeito ao fornecimento de energia. Então, a única alternativa é realmente construir usinas nucleares. E isso é um padrão que, por exemplo, a Europa, a América do Norte, e nem mesmo nós podemos seguir. Pois é, professor, quais exemplos, quais lições, aliás, o Brasil pode tirar desses acontecimentos no Japão? Desculpa, eu falei, nós não podemos seguir, na verdade, nós não podemos fugir. Nós precisamos cada vez mais de energia. A nossa economia está se desenvolvendo rapidamente. Então, isso mostra claramente que o fornecimento de energia no Brasil, que graças a Deus se baseia, como eu disse, em energia renovável das hidrelétricas, essa energia tem um determinado limite. Vai chegar um ponto em que nós não vamos ter mais rios para aumentar o número de hidrelétricas. Então, nós certamente também teremos que aumentar a geração com energia nuclear. Com segurança, claro. Com segurança. Obrigada, professor João Willi, pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Catiúcia. Obrigada, Luana. Obrigada, professor.